A péssima educação no mundo não é falta de preparo dos governos, é intencional, é maldade. Eu vou te mostrar. A gente tem visto nos últimos anos e décadas, através de estudos, através de conexão com os pontos passados, que as pessoas estão ficando cada vez mais desinformadas. As pessoas estão lendo cada vez menos, as pessoas estão buscando por si só cada vez menos conteúdo, menos informação de qualidade. E estão aceitando de mão beijada tudo que é dado para eles, de graça, tudo que é dado para eles como uma informação maquiada, bonitinha e arrumada para a leitura simples e para o entendimento raso. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. O que a gente estava vendo alguns anos atrás? Eu gosto de voltar, retroceder, ver o que aconteceu, o que falavam e o que aconteceu. Há alguns anos atrás, todo mundo estava falando que agora a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos, que a China vai ser a primeira economia do mundo, que vai ser uma maravilha a China, que vai desbancar os Estados Unidos. E não é isso que tem acontecido. Aqui na CNN, a atividade do setor de serviço nos Estados Unidos atinge o maior nível em mais de 2 anos. Isso foi agora no final de 2024. Em leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviço, que responde por mais de 2/3 da economia dos Estados Unidos. O ISM considera que as leituras do PMI acima de 49, ao longo do tempo, geralmente indicam uma expansão econômica como um todo. Quando você tem uma economia como a dos Estados Unidos, que mais de 2/3 são de serviço, você tem uma economia descentralizada, você tem uma economia mais saudável do que, por exemplo, a da China, que, por exemplo, está em crise. Mas isso você não vê sendo batido todo dia na televisão. Vamos ler aqui. Crise imobiliária persiste na China e dados mostram que a economia ainda patina, entre aspas. Não era para ser entre aspas, ela ainda patina. Meio aos dados públicos. Em meio a uma série de dados públicos, nessa segunda-feira, dia 17, isso aqui tem alguns meses atrás, os analistas se concentraram nas má notícias do mercado imobiliário, que tem sido obstáculo para o crescimento econômico da China. As quedas dos investimentos imobiliários e nos preços de casas aumentaram no mês passado. A produção industrial aumentou 5,6% em relação ao ano anterior, de acordo com o Departamento Nacional de Estatística do país, desacelerando em relação a abril e abaixo da previsão mediana em uma pesquisa da Bloomberg. Isso aqui foi em maio. Eu peguei essa reportagem aqui de maio de 2024 porque ali no início do ano já falava sobre essa crise, mas eles falavam que ia ser uma crise rápida, extremamente passageira. E praticamente todo mês o governo chinês tem soltado estímulos e não está adiantando. Todo mundo já viu o vídeo de prédios sendo derrubado, cidade sendo destruída, ponte sendo desfeita. A economia da China não é uma economia saudável. Eles inflaram muitos números atrás de investidores, atrás de fomentar a economia, mas de uma forma artificial, igual está sendo feito hoje no Brasil. De forma artificial, o dinheiro do governo sendo jorrado ali naquelas empresas pontuais, naqueles setores pontuais, com o intuito de dominar a economia e fazê-la crescer. Aí você vê um PIB crescendo, mas
não de forma saudável, o PIB crescendo por injeção de governo, injeção de dinheiro do governo. Aqui tem um gráfico que mostra em azul como era a previsão na pré-pandemia e em branco como estava vindo na pré-pandemia e em branco como eles acharam que ia ser. E repara como está sendo depois da pandemia, que vem caindo cada vez mais com as medidas que eles tomaram. E é o tipo de coisa que, com um país extremamente controlador e que direciona para onde vai cada investimento, um país que, se um bilionário começar a criticar o governo, ele dá uma sumidinha por algum tempo, é um país que precisa estar injetando dinheiro todo o tempo. É um país que precisa dessa injeção de dinheiro artificial, porque senão ele não cresce, que é o que está acontecendo agora. Ele não tá tendo mais de onde tirar dinheiro. Está imprimindo dinheiro todo o tempo e mesmo assim está dando deflação. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo comprar. Ninguém confia. E aí quando acontece a deflação, o que as pessoas pensam? Peraí, se os preços vão baixar mais ainda, para que eu vou comprar agora? Eu vou guardar esse dinheiro. E aí ele vai guardando o dinheiro que o governo produziu e as pessoas que estão tentando se desfazer dos seus imóveis para conseguir pagar sua dívida não conseguem pagar sua dívida e isso começa a virar uma bola de neve. Inclusive já teve incorporadoras esse ano quebrando e deixando um rombo de 300 bilhões nos cofres. Então eu estou dando exemplo. Aqui. O mais decepcionante nos dados de maio, essa reportagem foi de maio, é provavelmente o fato de que as vendas dos imóveis quase não tiveram nenhuma melhora, mesmo depois de tantas medidas de apoio, disse Jacqueline Wrong, economista-chefe da China BNP Paribas. Então, mesmo o governo jorrando dinheiro, tentando incentivar de todo jeito, baixando inclusive juros lá, que já é baixo, as pessoas não estão conseguindo comprar. E as pessoas que compraram imóveis, forçado, né, pelo boom falso do governo, não estão conseguindo pagar. E começou uma crise muito parecida com a crise que já teve nos Estados Unidos em 2008. Embora esse vídeo aqui não seja sobre a economia chinesa e americana, e sim sobre o tipo de informação que está sendo passado e a forma de conhecimento das pessoas, isso aqui é um exemplo claro do que vem acontecendo nos últimos anos. E eu estou usando essas reportagens aqui só como ponto de referência para você entender que nem tudo que você vê na mídia, nem tudo que você vê em jornais é verdade. Nos últimos anos, o governo tem jogado, eu estou falando jogado, não é investido, é jogado mais dinheiro nas grandes mídias do que na educação básica. Tem mais dinheiro indo para as grandes mídias do que para a educação básica. O que acontece com uma pessoa que não tem educação básica de qualidade, que não pensa por si, não tem pensamento lógico, não vai atrás de ler, de pesquisar, de receber a informação e filtrar aquilo para conseguir tomar as próprias decisões? O que acontece com uma pessoa dessa que não tem todas essas ferramentas na mão, ferramentas intelectuais, vem na televisão, onde é para elas irem, o que é para elas comprarem, o que é para elas fazerem, o que está bom, o que está ruim, qual é a verdade dos mercados, forma uma população que não vai para frente, forma uma população emburrecida, que não consegue brigar nem pelos seus próprios direitos. E quando eu falo direitos, não é criar mais leis, são coisas básicas. A vida, a liberdade, o direito de trabalhar, o direito de falar, o direito de cuidar das suas crianças, coisas básicas. E isso eu entendo como direitos, as coisas básicas. Então, uma das poucas coisas
que você consegue ter controle para daí conseguir controlar as suas próprias decisões é estudar. Eu indico fortemente que você olhe esses jornais, que você leia, assista os programas ao redor do mundo, mas que você tenha o seu filtro próprio, que você esteja me escutando aqui, mas que eu não esteja mandando no que você está pensando. Você só está me usando como para abrir uma porta, abrir uma janela, para você conseguir olhar de outra forma para quando você lê uma reportagem, quando você vê uma previsão. Existem previsões verdadeiras, mas quando as pessoas falam uma previsão verdadeira, ela vai falar se o cenário não se alterar, se as coisas continuarem, porque existem vários sis, vários poréns. Isso é a verdade. Ninguém que fala aconteceu isso, vai acontecer aquilo e é assim pronto. Isso é mentira. Eu falei no vídeo anterior e deixei na descrição alguns pontos que estão se repetindo com a inversão de juros americana e que podem, muito provavelmente, trazer uma depressão ali na frente, uma recessão ali na frente. Mas eu deixei claro, se as coisas não mudarem, se as coisas se repetirem, se ninguém que olha uma coisa tão grande assim, uma economia tão vasta e tão conectada uma coisa com a outra, consegue bater na tecla e falar é isso que vai acontecer e pronto. Então, quando você vê uma reportagem, pensa por si. Faz sentido a China ali com 1 bilhão e caralhada de pessoas fazendo um esforço absurdo para tentar crescer, o mundo todo comprando tudo dela e mesmo assim ela está tendo dificuldade de passar aos Estados Unidos? Será que se eles precisarem de mão de obra especializada, as pessoas vão preferir ir para a China ou para os Estados Unidos? Se eles quiserem mais empresas e abrirem portas, você acha que as empresas vão querer ir para a China ou para os Estados Unidos? Entendeu? Isso é pensamento lógico. Para onde você ia querer ir? Ah, mas eu tenho um parente na China, minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu namorada, alguma... Aí você é um caso à parte. Eu estou falando do 99% das pessoas, para onde você vai querer ir. Entendeu? Então isso é pensar por si, não é só vai crescer porque vai e é assim. Não é assim que funciona. Então, o que a gente tem de mais forte, o que a gente tem de mais poderoso para a gente direcionar o que a gente vai fazer, tanto quando se trata de investimento, como de família, educação de filhos, todos os direcionamentos que a gente vai tomar, educação. E eu não estou falando de educação simplesmente ir para a escola, ir para a não, ou ir para a faculdade. Não, educação é entender o mundo, entender o porquê das coisas, entender o básico que seja de política, entender um pouquinho o pensamento. O que esse governante acha? Qual é o direcionamento dele? Por que estão me falando isso? Por que na televisão está falando isso? É verdade ou o governo jogou bilhões ali para a televisão está me falando isso? Será que a televisão que recebe bilhões para me falar isso está falando a verdade? Ela quer o meu bem? Isso a gente tem que pensar por si só. Curte esse vídeo aqui e comenta embaixo o que você acha disso. Você acha que está certo? Você acha que a gente tem que se informar somente pelas mídias, principalmente pelas grandes mídias, ou a gente tem que pensar por si? A gente tem que ter senso crítico e filtro. Fala isso para mim aqui no comentário.